Fala pessoal, bem-vindos à primeira aula desse novo curso. Hoje a gente vai falar sobre ter uma imagem forte. Campanha política nada mais é do que você ter uma imagem, você passar a imagem para as pessoas e elas confiarem em quererem votar em você. Só que a construção dessa imagem, ela vai muito além de rede social, ela vai muito além só de você ter carisma. O que a gente precisa fazer para ter essa imagem? A gente precisa, primeiro, de planejamento. E é o que a gente vai ensinar aqui para vocês, primeiras premissas, depois como fazer um diagnóstico e até ter um planejamento da sua campanha. Uma das primeiras coisas que a gente tem que diferenciar é a jornada política da campanha política. Campanha política é aquilo que vai lá para a campanha do ano que vem, até lá efetivamente entre agosto e outubro que você vai ter a campanha. E a jornada política, que é uma coisa muito maior do que uma campanha, né? Uma jornada política tem várias campanhas, tem um período no meio do caminho, que é desde já estar trabalhando, construindo autoridade, construindo a reputação, para já passar por várias campanhas, né? Então é uma coisa muito maior. E como que eu inicio a minha jornada política? Primeiro é tirando a bunda do sofá, né? A gente precisa começar a trabalhar. É aquele negócio, sangue, suor e sola de sapato. Tem muita gente que vai ali acabar ficando muito nas redes sociais, tem gente que vai fazer muita campanha de base, mas o que você precisa primeiro é definir, né? Então, como que eu vou trabalhar, que frentes que eu vou atuar, que grupos que eu vou participar, e aí você vai poder moldar isso daí melhor. O ideal é que você trabalhe com as duas coisas, porque as pessoas que vão só conseguir se eleger de redes sociais, apesar de estar cada vez aumentando, ainda é o percentual pequeno. A maior parte dos candidatos precisam atuar nas duas frentes, tanto rede social, como tá ali corpo a corpo, olho no olho com as pessoas. E a gente não vai conseguir isso só ficar sentado no sofá esperando as coisas acontecerem, não é mesmo? E uma das coisas é a gente tem que ter definido quais ideias que a gente vai defender. Por que eu quero ser candidato? O que eu estou defendendo? Dentro aqui do novo, a gente está defendendo o quê? Contra os problemas que estão acontecendo com o Supremo Tribunal, contra os desmandos do governo Lula, a economia indo mal, todo esse caos econômico que está acontecendo por causa do desgoverno, os valores morais, as pautas de costumes, um ambiente ruim para os empreendedores. Então, qual ideia que você vai defender? Você precisa estar muito claro isso na cabeça, porque não basta, não, vota em mim que lá eu falo, né? Depois a gente vê o que faz. Não é bem assim que funciona. E a política a gente não faz sozinho. A gente precisa de amigos, a gente precisa estar participando de grupos. Tanto grupos, né, as tribos que a gente vai falar para elas nas redes sociais, como também quais comunidades, que lugares, que ambientes que a gente vai frequentar para fazer a política de corpo a corpo. Poxa, eu sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa evangélica, eu vou estar participando das igrejas, vou fazer amizades com os pastores, né, que vão defender a minha causa, já estão comprados com as minhas ideias. Eu vou participar de associação comercial, eu vou participar de Rotary, Lions, o que tiver na cidade, mas precisa participar desses grupos. E não só isso, né, mas até indo no futebol, indo nos churrascos que tem com as pessoas da cidade, que um amigo chama, usa a sua rede de contatos, né, fala para os seus amigos, ó, eu quero conhecer o máximo de gente possível. Então um amigo vai levar no churrasco, outro vai levar no futebol, outro vai levar no clube do livro, e assim você vai conhecer o máximo de pessoas possíveis, né? Porque as pessoas votam, elas gostam ali de quem elas conhecem, de quem elas já viram. E essas pessoas, lógico, você não vai conseguir conhecer todo mundo que vai votar em você, mas tem que conhecer o máximo de gente. Essas pessoas que você acaba conhecendo e vendo uma vez, vão falar, pô, eu já vi, gostei dele, vão te indicar também para outras pessoas. E a importância da gente ter consistência no que a gente faz. Não adianta, esse final de semana eu fui lá, fui em 2 eventos, participei de um grupo disso daqui, fui em outra coisa que estava acontecendo, e aí eu fico mais um mês sem participar de nada. Ou seja, isso é muito intenso em alguns momentos e depois você some. Na rede social é a mesma coisa, não adianta eu ir numa semana e gravar 15 vídeos e depois ficar 1 ou 2 semanas sumidos, né? A consistência ali ao longo do tempo é muito importante. E isso vai mostrando sua força, né? É aquela coisa do voto útil. As pessoas querem votar em quem elas veem que vai ter chance de ganhar. Então, se elas estiverem participando de vários grupos, estiverem em todo lugar. Eu vi a Ana na rede social. Aí foi no evento, tá lá a Ana conversando, a Ana simpática, muitas pessoas conversando com ela. Aí eu fui no outro evento, tá lá a Ana também. O que mostra? Pô, ela tá em todo lugar. Ela tá na rede social, ela tá dando entrevista pra rádio local, ela tá participando dos eventos. Opa, peraí, eu acho que essa pessoa tá forte, tem chance, então eu vou votar
votar nela. Porque não adianta só, eu gostei do João, o João é muito bom, ele é muito inteligente, ele sabe fazer as coisas, mas, pô, eu não acho que o João vai ser eleito. Então eu vou gastar meu voto votando nele. E como que é essa jornada de sucesso, né? Primeira coisa, propósito, que é o que a gente falou. Quais ideias você vai definir? Então, propósito. Por que eu tô na política? O que eu quero mudar? E sempre lembrar, qual a diferença que eu quero fazer na vida das pessoas? Porque não é só convencer as pessoas que eu sou bom. Eu preciso convencer elas que eu vou melhorar a vida delas, que eu tenho um propósito para melhorar. Seja a minha região, seja o meu país, seja o meu estado. Mas eu preciso melhorar a vida das pessoas. A segunda coisa, reputação. Eu preciso que as pessoas confiem em mim, que elas acreditem que eu tenho capacidade e que eu vou conseguir ganhar a eleição. Não adianta elas olharem e falar, pô, é um coitado, tem boas ideias, mas nunca vai chegar lá. Poxa, ele fala muito bem, mas ele não tem a menor capacidade de ser um político. Então eu preciso convencer as pessoas, eu preciso criar essa reputação. As pessoas acreditem em mim. E a terceira coisa é ação. Não adianta eu ter um bom propósito, eu construir uma boa reputação, mas eu não estar trabalhando. Eu preciso correr atrás para deixar as pessoas saberem que eu tenho a capacidade, que eu vou conseguir fazer e levar para mais, e levar a ideia, né, e levar minha proposta para o máximo de pessoas possíveis. Então, com essas três coisas, propósito, construir a reputação e agir, é que eu vou fazer a mudança que eu quero. Tem diferentes formas, né, de eu trilhar essa jornada. Eu construí minha reputação estando na rádio como autoridade, falando dos problemas locais. Eu tá na rede social também, tô lá batendo no governo Lula, tô lá batendo no desmando do STF, tô falando as coisas que faltam para minha região, pro público que eu quero atingir, tô na rua. Então, cada um vai fazer ali como ficar melhor para você. Tem gente que lida muito bem no corpo a corpo e não lida muito bem na rede social. Tem gente que é ao contrário. Então, a gente precisa ver qual a melhor forma. Tem gente que tem abertura e conhece gente em vários lugares. Então, tem que aproveitar isso. Mas poxa, eu não conheço muita gente, eu não tenho uma rede muito grande de amigos. Então, beleza, vamos trilhar ali rede social, mas vamos tentar também outras aberturas. E a gente tem que ter em mente uma diferença, assim, a diferença de voto, né? O voto para vereador é um voto muito mais pragmático, que as pessoas querem saber ali, o que você vai fazer de concreto? Que o vereador é o que está na ponta, ele é o que está mais perto das pessoas. Então ele é o cara que, a hora que precisou de um asfalto, ele tá lá, tem buraco na rua, tá lá para consertar, queimou a lâmpada, é o cara que você vai reclamar, precisa de uma vaga, numa UPA, no hospital, é a pessoa que você vai falar. E na outra ponta a gente tem o presidente, que é o voto mais ideológico de todos, que ele não está na ponta. Você não vai lá cobrar ele, o buraco na sua rua, a iluminação que está ruim. Ele é totalmente ideológico. É o cara que vai consertar meu país pela moral, pelos valores, pelo bom costume, vai acabar com a corrupção, vai contra o inimigo, né? Vai contra os petistas lá, vai contra o Lula, que é a corrupção em pessoa. E o deputado, ele tá, digamos assim, no meio. Ele não tá tão na ponta ali como vereador, mas ainda as pessoas olham para ele como um voto ideológico, no sentido de que é o cara que vai estar lá em Brasília, ou o cara que vai estar na capital do meu estado, né, como deputado estadual, votando contra o PT, votando contra a pauta progressista, que vai estar lá defendendo os meus valores. Porém, isso funciona, acho que quanto menor a cidade, isso mais funciona, as pessoas também querem saber as emendas, né? Que é uma coisa, por mais que a gente ache que não está certo ter as emendas, as pessoas querem saber disso. O que você vai trazer para minha cidade? Você vai trazer um hospital? Você vai trazer infraestrutura? Então você tem que estar ali também, ó, as emendas, como que eu vou usar bem, eu vou trazer isso. E essa parte é um pouco mais pragmática, né? Que é o que você vai estar trazendo de concreto para elas. Então você tem que ter em mente essas duas coisas. Tanto o lado pragmático, né? Do que você vai trazer de concreto, como também o lado ideológico, o que você representa e hoje, principalmente, pauta de costumes até está trazendo mais gente para a direita do que propriamente a pauta econômica está trazendo. E aí a gente vai para outra questão, que é o tempo, né? Tempo, como eu falo direto para as pessoas que estão no nosso programa, é a coisa mais valiosa da campanha. Começar desde já, trabalhar o máximo possível, porque isso acaba compensando o dinheiro, se acaba compensando o apoio, fazendo desde já a coisa muda de figura. E a gente tem diferenças, né? Para cada etapa da pré-campanha até a eleição. Agora que a gente está começando, é hora de você gerar essa reputação, né? Conhecer o máximo de pessoas possíveis e mostrar para ela que você é capaz, que você tem condições. E você vai sensibilizar elas com os problemas que estão acontecendo. Mas ainda, a gente não tem que tentar doutrinar e nem convencer ninguém. As pessoas querem alguém que fale o que elas pensam e que sinta a mesma coisa, que valide a opinião. Então agora está nessa hora de falar as ideias, as pessoas se sentirem representadas. Mais para frente, lá para maio, entre maio e agosto do ano que vem, quando tiver
tiver ali, de fato, mais perto da campanha, a gente ali, a pré-campanha, assim, mais quente, a gente precisa de qualquer jeito tentar maximizar nosso alcance. Porque agora muitas pessoas ainda têm outras atividades, não conseguem se dedicar 100% para a campanha. Então, ali entre maio e agosto, a gente precisa aumentar mais ainda o nosso tempo dedicado para a campanha, aumentar o nosso alcance o máximo possível e começar a motivar ali, colocar mais emoção nas coisas. Ó, tá acontecendo isso, não dá para continuar desse jeito, a gente precisa começar a aflorar as emoções dessas pessoas, até chegar na campanha propriamente dita, em agosto, que aí é a hora. Presença total na rua, toda a agenda do candidato tem que estar sendo para pedir voto, para pedir dinheiro. Então é 100% do teu tempo fazendo essas coisas, e aí é mobilizar as pessoas, porque até então eu posso motivar elas para os problemas que estão acontecendo. Agora na campanha é a hora que eu posso, né, até legalmente, pedir voto e falar, ó, gente, a gente vota em mim, a gente precisa de alguém lá que vai representar, que vai mudar tudo isso de errado que está acontecendo, e também chamar as pessoas, ó, vocês acreditam na minha ideia? Então vamos, me ajude a trazer mais eleitores, porque senão, ó, o PT vai eleger um cara, o pessoal vai eleger outro cara. Então, gente, vocês precisam se mobilizar para me ajudar, para eu ser eleita, para a gente colocar as coisas no lugar que deveriam estar. Mais aflorado ainda essa emoção. E lá, você já tem que chegar com uma reputação, né, consolidada, para quem já te conheceu na pré-campanha, já está bem sim, já gosta de você, e você já tem uma imagem consolidada para as pessoas que vão te conhecer no período da campanha. E a importância também de sensibilizar, né? Porque sensibilizar, ela não é só transmitir a ideia, ela é levar as pessoas para refletirem e também que elas sintam a necessidade daquela mudança. Não é só alguma coisa ali a esmo, alguma coisa superficial. Precisa ser forte, até porque hoje, para você disputar a atenção das pessoas, precisam ser ali alguma coisa que toque muito forte, né? Então, sensibilização muito forte. A primeira aula é isso, é a gente entender essas premissas, entender que cada coisa tem seu tempo, entender a importância da reputação, de criar desde já. Quanto mais tempo você se dedicar para isso, quanto antes, mais tempo para fazer isso, e entender essas diferenças, né, do que eu vou fazer em cada etapa, até chegar à campanha propriamente dita. Então, até a próxima aula. Se você gostou dessa aula e quer nos ajudar a continuar produzindo conteúdos assim, nós precisamos da sua doação. Só dessa forma que a gente vai poder fazer o nosso trabalho e chegar em ainda mais pessoas. Então escaneie o QR Code aqui na tela ou clique no link da descrição e faça uma doação de qualquer valor que você puder.